Você já teve a sensação de estar vivendo como vítima de uma farsa, mas sem saber quem é o farsante? Sejamos francos. Você pensa que está pensando? Você pensa que seu sofrimento existe porque se ganhasse mais dinheiro? Se aquele idiota pedisse desculpas? Se seu filho finalmente passasse no concurso público? Tudo ficaria bem. Você pensa que seu sofrimento é causado pela realidade, certo? Você está completamente enganado. Estou prestes a lhe dizer algo que pode deixá-lo desconfortável, mas que, uma vez compreendido, pode salvar sua vida. Seu sofrimento não se deve ao fato de sua vida ser ruim. É porque seu cérebro, esse pedaço de carne de 1,5 kg, não tem a felicidade como opção em suas configurações de fábrica. Não só não é uma opção, como é, na verdade, antifelicidade. Por favor, pare o que está fazendo agora e reflita por um instante. Por que você estava tão feliz ontem quando alguém lhe elogiou 3 vezes? Mas assim que recebeu uma única crítica, ou mesmo um olhar significativo, você foi para casa. Deitou-se na cama e aqueles 3 elogios desapareceram como palavras escritas na água, enquanto a crítica ficou gravada na sua mente, repetindo-se incessantemente. Você se revirava na cama, ficando cada vez mais irritado e injustiçado quanto mais pensava nisso. Você encenava um drama inteiro na sua cabeça, imaginando até como deveria ter respondido, criando todo tipo de frases. E acabou ficando acordado até às 3 da manhã. Amigo, isso não acontece porque você é mesquinho ou não tem autocontrole. Pare com a autocrítica. Isso acontece porque você é um ser humano, ou, mais precisamente, uma máquina biológica carregando a maldição de milhões de anos de evolução. Vamos fazer uma experiência mental. Imagine que viajamos 100.000 anos no tempo, para a savana africana. Suponha que você tenha 2 ancestrais. Vamos chamá-los de Adai e Agin. Adai passa os dias contemplando o céu azul e as nuvens brancas, pensando em como o mundo é maravilhoso. Quando vê a grama balançando ao vento, pensa: nossa, deve ser um coelhinho fofo. E vai investigar. Agin, por outro lado, sofre de ansiedade. Está sempre preocupado e nervoso. Quando vê a grama balançando, seu primeiro pensamento é: ah, não, é um leão, é uma cobra venenosa. É um selvagem da tribo vizinha vindo me matar. Então ele foge. Qual é o resultado? O resultado é que Adai, aquele que se sentia facilmente feliz e sempre via o lado positivo das coisas, foi devorado por um leão, e seus genes foram eliminados. Agin, aquele que estava constantemente ansioso e via tudo como uma ameaça, sobreviveu. Não só sobreviveu, como também se casou e teve filhos, transmitindo seu cérebro ansioso para a próxima geração, e assim por diante, geração após geração. Os genes otimistas, relaxados e despreocupados foram todos eliminados pelo processo brutal da evolução. Em última análise, todos os que estão vivos hoje são descendentes de Agin. Você entende?
Seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Foi projetado para te manter vivo. No dicionário da evolução, a felicidade é um luxo, enquanto a ansiedade é uma ferramenta de sobrevivência. Os cientistas chamam isso de viés negativo. É por isso que você sempre sente que a vida é cheia de sofrimento. Não é porque sua vida seja realmente tão cheia de sofrimento, mas porque seu cérebro, para te proteger, tem um amplificador de dor embutido. É como um guarda de segurança diligente, mas não muito inteligente. Mesmo que um gatinho inocente passe por perto, ele soará o alarme e gritará: atenção! Há um tigre, Buda, há 2500 anos, sentado sob a árvore Bodhi, compreendeu a essência desse jogo. O budismo diz que a vida é sofrimento. Muitas pessoas ouvem isso e pensam que é pessimismo. Mas não é. O sofrimento aqui tem um significado mais amplo. Não é apenas dor, mas também imperfeição e ansiedade. Pense nisso. Essa sensação de ansiedade não lhe parece familiar? Você está sentado em uma casa segura? Pode pedir comida por delivery quando está com fome e tem ar-condicionado quando está calor. Se você fosse transportado para os tempos antigos, estaria vivendo como um imperador. Mas você está em paz? Não. Não está. Seu cérebro continua trabalhando, sempre procurando problemas. Antes, ele procurava leões na savana. Agora que os leões se foram, ele começa a procurar outros perigos. Uma carranca do seu chefe é um leão. Uma queda na bolsa de valores é um leão. Seu marido esquecer de responder a uma mensagem de texto é um leão. Até mesmo uma nova ruga no canto do seu olho no espelho é um leão. Esse sistema de segurança está constantemente ativo. Isso é o que o budismo chama de ignorância. Ignorância não significa que você seja estúpido, mas sim que você está sendo mantido refém por um programa de sobrevivência obsoleto sem perceber. Você pensa que a voz que tagarela incessantemente em sua cabeça é você? Mas, na verdade, são apenas correntes elétricas descontroladas em seu cérebro. Normalmente, as pessoas buscam soluções externamente. Pensamos que sofremos porque não temos dinheiro suficiente. Então tentamos ganhar mais dinheiro. Pensamos que sofremos porque nosso parceiro não é atencioso o suficiente. Então trocamos de parceiro ou tentamos mudá-lo. Tentamos desesperadamente mudar nosso ambiente externo, tentando remover todos os espinhos, acreditando que isso abrirá um caminho suave para a felicidade. Mas isso é uma grande ilusão. É como pensar que a estrada sob seus pés é muito acidentada e sua solução é tentar cobrir o mundo inteiro com couro de vaca. Isso é possível? Não. Não é. A verdadeira sabedoria consiste em calçar um par de sapatos, e esses sapatos são a consciência dos mecanismos do cérebro. Agora, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Já que o cérebro é assim, estamos destinados a ser seus escravos para sempre? Destinados a passar o resto de nossas vidas em ansiedade, medo e insatisfação? Claro que não. Se fosse esse o caso, eu não estaria perdendo meu tempo falando sobre isso.
A maior força da humanidade reside no fato de que, embora nasçamos com instintos animais, possuímos a capacidade de reescrever o código. Isso é o que significa a prática espiritual. Não pense na prática espiritual como algo muito místico, como meditação que leva à ascensão ou a habilidades especiais. A verdadeira prática espiritual é um ataque de engenharia reversa à programação original do seu cérebro. O psicólogo Rick Hanson disse algo incrivelmente preciso. O cérebro trata as experiências negativas como velcro e as experiências positivas como uma panela antiaderente. As coisas ruins grudam firmemente, enquanto as coisas boas escorregam. A engenharia reversa que você precisa fazer é o oposto. Quando algo desagradável acontece, por exemplo, alguém o insulta online, seu cérebro ativa instantaneamente o modo velcro. Você sentirá uma onda de raiva, sua frequência cardíaca aumentará e seu peito ficará apertado. Se você seguir esse impulso, você perde. Você se torna aquela pessoa primitiva que foge ao menor ruído na grama. Você precisa inserir à força um botão de pausa nesse momento. Essa pausa de 1 segundo é o que o budismo chama de consciência. Sabe, essa capacidade de estar consciente é, na verdade, muito contraintuitiva, porque exige que você se afaste e se torne um observador em terceira pessoa. É como assistir a um filme de terror. Se você estiver completamente imerso nele, ficará aterrorizado. Mas se você de repente perceber que são apenas luzes e sombras em uma tela, que há cinegrafistas e atores que estavam almoçando há pouco, nesse instante, o medo desaparece. A vida também é um filme de terror. Sua ansiedade, sua raiva, seus ciúmes são apenas sombras na tela. O chamado enredo de "fui injustiçado, estou tão infeliz" é um roteiro escrito pelo roteirista do seu cérebro para fazer você prestar atenção às ameaças percebidas. O que você precisa fazer não é lutar contra os monstros do roteiro, mas dar um passo atrás e olhar para a tela, e dizer friamente: "Ei, cérebro, você está atuando de novo." Mas isso não é suficiente. Apenas enxergar a dor não traz felicidade, apenas paz. A chama da felicidade é extinta pela enxurrada de ansiedade assim que se acende. A tarefa agora é: quando você vir um vislumbre de esperança, ou tomar uma boa xícara de chá, ou ouvir a risada de uma criança, mesmo a menor felicidade, você deve se forçar a agarrá-la com as mãos da sua consciência. Pare, não se mexa. Conte até 15 ou 20 segundos em sua mente. Você deve saborear esse momento como se fosse um pedaço de chocolate caro. Você deve usar seus sentidos para sentir o calor da luz do sol, para sentir o cheiro do chá, para deixar a risada vibrar em seus tímpanos. O que é isso? Na neurociência, isso é chamado de reprogramação neural inesperada. Como o cérebro, por padrão, não se lembra da felicidade, vamos escrever a felicidade no cérebro manualmente. É isso que o budismo quer dizer com acumular mérito? O chamado mérito não se trata de Deus lhe dando dinheiro, mas sim de cultivar uma estrutura cerebral capaz de perceber a felicidade.
Esse é o verdadeiro conceito. Mas precisamos ir ainda mais fundo. Essa é a questão central hoje. Por que estamos tão apegados a essas emoções? Por que, mesmo sabendo que são vieses negativos, que são truques do cérebro, ainda nos deixamos levar por elas quando a dor surge? Porque existe um chefe supremo em ação. O budismo chama isso de apego ao eu, e a psicologia moderna chama de ego. Você já percebeu que todo sofrimento tem um sujeito em comum? Eu fui ofendido. Eu perdi dinheiro. Eu não fui respeitado. Eu não sou importante o suficiente neste mundo. O que exatamente é esse eu? Para mantê-lo vivo, seu cérebro precisa criar a ilusão de um eu, fazendo você sentir que este corpo é incrivelmente importante, que seu rosto, suas opiniões, seus bens são sagrados e invioláveis. Quando esse eu é atacado, a amígdala no cérebro entra em ação, fazendo você sentir raiva e reagir. Essa é a maior tragédia da humanidade. Estamos lutando desesperadamente para defender um eu inexistente ou trabalhando até a exaustão para satisfazer os desejos desse eu. Zhuangzi tinha uma frase brilhante: o homem perfeito não tem eu. Isso não significa que você se torna um boneco de madeira, mas sim que você não se considera mais o centro do universo. Quando alguém o insulta, se você tem um forte apego ao eu, pensará: como ele ousa me insultar? Como uma flecha disparada de um arco? Se não houver alvo, ela apenas voará pelo ar e eventualmente cairá no chão. Esse alvo sou eu. Se você remover o alvo, o mundo continua sendo o mesmo mundo. O leão ainda pode ser um leão, mas não poderá mais ferir seu coração. Neste ponto, você pode pensar: isso é muito difícil, eu não sou um santo. Como posso me livrar do meu eu? É realmente difícil? É uma lição para a vida toda? Talvez até uma lição que abrange várias vidas. Mas você não precisa alcançar tudo de uma vez. Da próxima vez que a dor surgir, da próxima vez que a ansiedade o mantiver acordado, experimente jogar um jogo consigo mesmo. Deite-se no escuro e observe aquele pensamento ansioso. Você pode dizer a ele: eu sei quem você é. Você é aquele guarda de segurança primitivo de 100.000 anos atrás, me protegendo diligentemente. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Mas agora está tudo bem. Quando você consegue tratar os pensamentos perturbadores em sua mente com esse tipo de compaixão bem-humorada, você já venceu. Você não é mais um escravo guiado por suas emoções. Você se torna o mestre observando o servo trabalhador. Esta é a verdadeira liberdade. Essa liberdade não exige que você tenha grande riqueza, alto status ou mesmo saúde perfeita. Ela exige apenas que você mantenha um pouco de distância neste mundo barulhento e caótico, cheio de mentiras e armadilhas. Essa distância é a outra margem. Bem, o ponto foi esclarecido. Mas a teoria em si não pode salvá-lo. Assim como uma receita médica não cura uma doença, você precisa tomar o remédio. O mundo continuará a sua loucura. O despertador ainda tocará amanhã de manhã. O metrô ainda estará lotado e aquela pessoa irritante ainda dirá coisas irritantes.
Você precisa mudar. Amanhã de manhã. Quando você abrir os olhos e o primeiro pensamento negativo surgir habitualmente, espero que se lembre deste momento. Nesse momento, não se apresse em ficar com raiva, não se apresse em ficar ansioso. Apenas sorria. Sorria gentilmente para aquele fantasma evolutivo de milhões de anos, aquele cérebro tagarela, aquele ego arrogante, e então calce seus sapatos e siga seu próprio caminho. A dor ainda baterá à sua porta, mas você pode escolher não convidá-la para tomar chá. O que você me diz?